Eu só queria dizer a Ana Carolina que é culpa sua se eu chorei no meu primeiro dia de advento do Natal, mas que é graças a você que eu descobri duas histórias incríveis, uma personagem maravilhosa e que é graças a ti que eu tô aqui com duas edições belíssimas para comentar um pouquinho da história e só vem comigo, Ana Carolina, e você aí que não é Ana Carolina. Vamos para esse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula, neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder os novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos, dê sugestões de temas para próximos vídeos e se for comprar esses livros ou qualquer livro na Amazon... Usa o meu link de associada comprando por esse link que fica sempre na descrição do vídeo. Você apoia o canal e não vai gastar nada mais em suas compras. É o meu único retorno financeiro produzindo conteúdo aqui pro YouTube e pro Instagram e pro TikTok, tá bom? E é tudo @leituras da Úrsula lá. Gente, tá. A Ana Carolina, muito maravilhosa, me deu 3 livros de presente de aniversário em maio. Um deles foi A Última Livraria de Londres e ela me deu essa série aqui dessas edições belíssimas, que eu vou mostrar mais detalhes à frente aí, das edições por dentro, mas é A Guerra que Salvou a Minha Vida e, em sequência, A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly... Peraí. Da autora, gente, Kimberly Bradley. Eu tenho esses adesivinhos que eu deixo dentro do livro, né? E auxiliou mesmo, tá? Esses livros, gente, na verdade, eu não tinha a mínima intenção de ler por agora, mas Ana Carolina falou que eram livros interessantes, foi me dando indicações ali no privado do Instagram, e eu gostei muito, acabei colocando no meu wishlist e ela me deu justamente a jornada completa, que eu fiquei muito feliz, porque é impossível terminar esse livro e não querer um pouquinho mais de Ada e de sua história, de sua jornada. Então, o livro 2 é um pouco mais grosso, né, que o livro 1, e o livro 2 te dá uma contextualização interessante, simples, rápida do livro 1, mas eu sinto assim que os dois se complementam, que são histórias para você comprar logo os dois e ler em sequência, porque são livros excelentes para se ler no Natal. Eu achei tão interessante como o time combinou, porque eu não tinha intenção de ler mais do que os 2 livros que eu mostrei no primeiro vídeo de convite do advento, né, do Natal, porque eu já tô abrindo presentes todos os dias, comprei 25 presentes para abrir um por dia, vai ter vlog, e aí eu não tinha intenção de comprar nenhum livro natalino, só que esses livros, eles têm uma vibe muito natalina, de perdão, de crescimento, de amadurecimento, de quentinho no coração, de te fazer chorar e refletir, mas ao mesmo tempo de te arrancar boas risadas também. E ao mesmo tempo, em todos os 2 livros, nós temos momentos de Natal, né? De noites natalinas, de presentes natalinos. Então, não é um livro completamente natalino que foca só no Natal, mas que tem alguns elementos natalinos que eu acho que foi um quentinho aí para começar bem o meu mês de dezembro. Eu li esse livro ontem, é muito rápido de ler, dá para ler em um dia. E aí, logo em sequência, eu já peguei esse e concluí hoje, dia 1º de dezembro. Então, foram livros que me tocaram muito, né? Agora, sim, dá para perceber que eu gostei bastante, mas vou tentar falar um pouquinho do enredo sem entregar muito para vocês, né? Tá, nós temos aqui a protagonista que está na capa. Gente, essa edição é bela demais, é muito bela. Toda a delicadeza que a Darkside teve aqui, toda a capa e a contracapa combinam muito, né? Que aqui tem lavandas e a capa tem recortes, como se fosse patchworks, né? Aqueles recortes de tecido que se juntam e montam um cenário, né? Um retalho, né? E é muito interessante como tem os botões e os botões vão se repetindo em cada início de capítulo. A história se baseia em fatos reais, inclusive nós temos aqui uma imagem, né, de crianças que durante a Segunda Guerra Mundial, essas crianças morando em Londres,
elas são são evacuadas para o interior da Inglaterra, a fim de evitar ali passagem por momentos de ataque, né? Porque a Inglaterra está em guerra e Londres estava sendo ameaçada de ser bombardeada. Então as famílias estavam enviando as suas crianças para o interior a fim de ficar na casa de pessoas que ajudavam ali, né? Que se propunham a abrigar essas crianças por um tempo. E toda a história gira em torno desse. Tem até um recorte aqui de um jornal que abre o primeiro capítulo e toda a história vai girar em torno desses acontecimentos. Então, o primeiro livro é muito baseado na questão da evocação das crianças, né, que moravam em Londres para o interior da Inglaterra, nas questões da guerra. Mas esse é um pano de fundo, porque a nossa protagonista, esse livro é narrado em primeira pessoa, né? A nossa protagonista, Ada, que é essa menininha da capa, ela nasceu com o pé torto, e aí tem a delicadeza da Darkseid que colocou aqui, né, o pé torto dela. E a grande jornada é a história dela superando essas questões da guerra, mas principalmente uma guerra que ela vive internamente, e uma guerra que ela vive dentro de sua própria casa. A Ada, ela tem cerca de 9 anos e tem um irmãozinho, o James, que tem cerca de 5 a 6 anos. E eu estou falando assim, dessa idade que é meio indefinida, porque as próprias crianças, tanto a Ada como o James, eles não sabem exatamente o dia do aniversário deles, eles não sabem quando eles nasceram, porque a mãe deles nunca disse. E ela é chamada de a mãe, porque ela não tem nome. É uma mulher amargurada, que é frustrada com a vida, totalmente despreparada para a função de ser mãe, que cria essas crianças de forma bastante desumana em um apartamento super apertado no subúrbio ali de Londres. Ela não tem nenhum carinho ou afeto pela Ada, ela demonstra algum afeto pelo James, que é o mais novo, mas muito mais pelo James ser uma criança considerada, entre muitas aspas, normal. A Ada, ela nasceu com o pé torto e a mãe dela tem vergonha dessa aparência dela, tem vergonha de deixar a Ada sair desse apartamento, então ela vive em uma prisão domiciliar, porque a mãe não a deixa sair do apartamento. Ela apenas tem a visão da janela e da rua até certo ponto, já que ela vive num prédio e eles estão ali locados no 3º andar. Então ela vê algumas pessoas, cumprimenta mais com um sorriso e um aceno, mas não tem diálogo, ela não conversa com ninguém, ela passa o dia inteiro trancafiada em situações muito complexas, gente, desumanas mesmo, até necessidades básicas. É bem difícil a forma como ela vive. Além de toda essa situação, por ela não conseguir andar, ela se arrasta pelo apartamento, ela tem a obrigação de cuidar do irmão mais novo, né, que é o James, já que a mãe trabalha o dia inteiro num bar, não tem paciência para cuidar deles quando está em casa, ela bebe bastante também, e ela, quando está em casa, a situação é ainda pior para a Ada, porque ela usa a Ada como saco de pancadas, né? Essas crianças são basicamente repositórios para as frustrações da mãe, que está completamente desenganada da vida e que odeia ter que ser mãe, ter que cuidar dessas crianças. Escondida da própria mãe, a Ada vai começar a andar, tentar andar, porque ela não sabe ler nem escrever, ela nunca foi à escola, apesar de já ter 9 anos, devido à mãe ter vergonha dela, né? E ela também, ela não interage com outras pessoas, ela não tem a quem recorrer a pedir ajuda, e ela começa a decidir tomar um rumo na sua vida, né? Tentar ali viver uma guerra. Tem uma parte muito interessante. Eu vou ler para vocês, logo no final do capítulo 1. Se eu conseguisse andar, talvez a mãe não sentisse tanta vergonha de mim. Talvez pudéssemos disfarçar o meu pé aleijado. Talvez eu pudesse sair de casa e ficar com meu irmão, ou pelo menos ir onde ele estivesse, caso precisasse de mim. Foi isso que aconteceu, embora não como pensei que seria. No fim das contas, foi a combinação das duas guerras, o fim da minha pequena guerra contra o Jaime e o início da grande guerra, a do Hitler, que me libertou. Aqui já dá um spoilerzinho do que vai acontecer, porque a Ada vai aprender, escondida, né, da mãe,
a andar. E aí um dia o Jamie na escola, porque ele pode sair de casa para brincar com os amigos ali da rua, ele pode ir à escola. Então um dia ele volta da escola contando uma novidade, que os colegas deles foram ali organizados, convidados para serem evacuados, vão ser evacuados, né? E tem uma data, um dia, um local para eles estarem presentes para serem levados de trem ao interior da Inglaterra. E a Ada fica muito preocupada. Primeiro que a mãe dela não está fazendo nenhuma movimentação para levá-los, nem o Jamie, nem a Ada. E segundo que ela não tem noção do que está acontecendo direito lá fora, ela pega muito pouco informação. A mãe dela acaba soltando que pensa em deixar o Jamie ir, mas não sabe se vai deixar ou não, mas que a Ada está fora de cogitação porque, segundo a mãe dela, ninguém vai querer cuidar de uma criança aleijada. Só que a Ada internaliza isso, né? O Jamie não quer ir sem ela, ela internaliza isso, pede para o irmão buscar informações sobre como eles fazem para chegar ao trem. Ela acaba já começando uma pequena jornada, uma pequena guerra ali no processo de fugir, né, da mãe com o Jamie para a estação para poder chegar ao interior da Inglaterra. Quando eles chegam lá, gente, nenhuma família os escolhe, porque uns até tentam levar o Jamie, mas a Ada impede, e eles estão muito sujos, eles não eram cuidados pela mãe. Porém, a encarregada ali da estação vai levá-los para uma mulher solitária, que é a Susan, a Mr. Smith. E ela vai chegar lá, ela não quer receber essas crianças por N motivos. É uma mulher que a gente vê de cara que está enfrentando suas próprias guerras, que está passando por um luto, a gente não entende ainda, mas o passado da Susan é maravilhoso, sabe? É uma coisinha a mais, e contado pelos olhos da Ada, porque toda a história é em primeira pessoa, é narrada em primeira pessoa, e a gente conhece pelos olhares dessa criança, torna a coisa ainda mais sutil e mais interessante. A Susan vai ficar com eles, né? E aos poucos eles vão criar um vínculo. A Ada, por ter ficado muito tempo trancafiada em um pequeno apartamento, ela não sabe nada da vida, gente. Ela tem dificuldade para se comunicar, para compreender as outras pessoas. Ela tem um repertório de palavras muito pequeno, porque ela não sabe ler nem escrever. E não tinha com quem conversar, a não ser com a mãe, que só a agredia, e muitas agressões, e com o irmão, que é bem mais novo que ela, que também tinha pouco repertório. Então, esse vai ser um processo de cura para ambos, né? Tanto para a Ada e para o Jamie, quanto para a própria Susan. E para a Ada é mais difícil, por ela ter sido muito maltratada pela mãe, ela tem um processo de fazer birra, de não confiar nas pessoas, ficar o tempo todo fazendo coisas, tomando decisões erradas, de ficar com medo de ser aberta com a Susan, de ter medo de depender de outras pessoas. Eu senti muita veracidade nisso, porque é uma menina que precisou crescer muito cedo, e ela é, ao mesmo tempo que ela é adulta para algumas coisas, ela é muito criança ainda, ela não viu nada do mundo. Então essa guerra vem para uma oportunidade, uma abordagem diferente, né? Porque a Ada vai crescer, vai amadurecer, vai aprender aos poucos a deixar-se ser amada e ser cuidada. Ela tinha um jeito muito peculiar de cuidar do irmão, porque era o único jeito que ela conhecia. Só que quando ela chega aqui, a Susan aos poucos vai falando que não precisa mais dela cuidar do irmão, a Susan vai cuidar deles, né? É uma relação construída aos poucos. Não é uma coisa que vai ficar bonitinha do nada, gente. Vai ter muitos mais desafios que a Ada vai precisar enfrentar, né? Principalmente se aceitar, né? E aceitar uma nova chance de viver. Mas é uma menina muito corajosa e que entrega muita coisa, sabe? Tem um momento aqui que a Susan vai falar uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão bonita, né? Que é, em uma conversa ali com a Susan pergunta para eles quantos anos eles têm, né? E aí que a gente vê que eles não têm noção da data de nascimento deles. Aí a Ada vai responder o seguinte: o Jamie tem 6, a mãe disse, ele tem que ir para a escola. Ele é muito pequeno para ter 6, isso a Susan que fala, a mãe que disse.
E você é mais velha que ele, claro, você não vai para a escola? Não com esse pé feio, respondeu o Jamie. A senhora Smith deu uma bufada. O pé fica muito longe do cérebro. Essa é uma frase que vai ser recitada ao longo do livro, e é uma frase muito interessante porque a Ada era trancafiada em casa apenas por ter um pé torto, e ela não era necessariamente incapaz de aprender, incapaz de fazer outras coisas ou incapaz de superar essa deficiência, né? A Susan já começa a mudar essa perspectiva. Aqui, gente, no segundo livro, é uma continuação, né, direta do primeiro, então a gente vai acompanhar a Ada um pouco maior, aí a perspectiva segue o mesma colcha de retalhos, né, esse mesmo trabalho gráfico, um trabalho gráfico que combina com o primeiro, mas a Ada que tá maiorzinha. E aqui a gente vai focar mais na questão do Holocausto. Ele vai ser incluído com novos personagens, então é um livro mais profundo. Porém, o que eu mais gostei desses livros, gente, é que esses livros, eles são abrangentes, né? A autora conversa através da Ada, né? A Ada que conta essa história, mas de uma forma que ao mesmo tempo é leve, porém profunda, que uma criança de 10 anos vai ler e vai gostar, mas um adulto, assim como eu, mais 30 anos, também vai gostar de ler. Então, eu gosto quando os autores trazem essa maturidade para as histórias, não fazem uma história que só serve para uma faixa etária, porque mostra, né, a capacidade de escrita e de abranger um assunto para várias idades. Eu gosto muito desse tipo de autoria, né, de autoras que conseguem escrever livros abrangentes para todas as idades, e eu gosto de trazer esse tipo de indicação aqui, porque meu público é diverso. Eu sinto que tem poucos inscritos aqui com menos de 10 anos, a maioria é adulto, mas ao mesmo tempo, você que tem filho ou tem uma sobrinha, um sobrinho, quiser presentear com esses livros, quiser ler com seu filho, é muito interessante também. Acho que mais 10 e mais 12 anos, esse aqui é maiorzinho, né? E para você que é adulto também vai gostar muito e vai se sentir dentro e abraçado por essa história, tá, gente? É uma história tocante, mas que trabalha outros pontos de vista da guerra, não como uma coisa só trágica, mas como situação triste. Não foi necessariamente feliz, mas oportunizou uma mudança na vida de uma criança que sofria tanto, né? A Ada, ela não é perfeita, ela descreve as situações e muitas vezes a gente vê o quanto ela deixa os traumas tomarem conta dela. Ela precisa de ajuda para superar as suas questões, né, para se tornar uma pessoa melhor, e ela aprende muito ao longo da sua jornada, o que é bastante interessante. Então não temos personagens felizes e perfeitinhas. Na verdade, a gente tem uma personagem que cresce bastante, mas que falha, e que é assim como eu e você na vida real, né, gente? Muito legal. Eu queria agradecer novamente a Ana Carolina, não só pelos presentes, mas por oportunizar que eu conhecesse essa história, que provavelmente não que eu não leria de qualquer forma, mas talvez não esse ano, talvez não agora, e eu sinto que eu precisava dessa história para minha vida. E eu espero que essa resenha não tenha ficado muito longa, mas que tenha te convencido a ler essa jornada aqui da Ada, do Jamie, da Susan. Quando a gente descobre um pouquinho mais da Susan, é muito tocante. Eu não vou falar mais, porque eu acho que pode entregar qualquer coisa que eu não queira que entregue para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham se inspirado aí, que tenham ficado com vontade de ler essas histórias, tá? Um grande beijo. Me conta aqui se você já leu essa jornada, se você conhece a história da Ada, da guerra que salvou minha vida e da guerra que me ensinou a viver. Se gostou da premissa, se pretende ler, quero saber mais, quero conversar. Continuar a nossa discussão aqui nos comentários. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!